Descubra quais são os erros mais comuns na criação de cães e como resolvê-los. Será que você já cometeu algum deles? Eu sou Henrique Camilo, adestrador acadêmico em medicina veterinária e criador do método REF. Nossa missão é melhorar a sua conexão, a sua comunicação com o seu cão, para melhorar o bem-estar de ambos. Um dos erros mais comuns é dar atenção ou carinho no momento errado. Como assim, Henrique? O que é um momento errado? O que é dar carinho em momento errado? O carinho e a atenção, ela serve de reforço positivo. Os reforços, eles aumentam a probabilidade do aquele comportamento se repetir ou aumentam a intensidade com que aquele comportamento está se repetindo. Então, um comportamento errado é todo e qualquer comportamento que não vai melhorar a saúde do seu animal e que vai prejudicar o convívio dele, o convívio com você também. Por exemplo, imagina um cãozinho que ele está ali o dia todo em casa e aí eu começo a me vestir, ele começa a perceber que eu estou mudando, né? Eu estava mais à vontade, eu começo a colocar uma roupa, ele sabe que quando eu começo a colocar essa roupa eu vou sair de casa e ele já começa a ficar bem atento, começa a olhar para mim, ele quer ver se ele vai também ou se ele não vai. Eu peguei a guia dele, peguei a coleira dele, isso tudo são estímulos sinalizadores que indicam que ele vai sair, que ele vai para a rua, ele vai passear e é algo que ele gosta muito. E o cão começa a se agitar, começa a ficar muito feliz, começa a pular, corre para um lado, corre para o outro. Às vezes ele derruba alguma coisa, às vezes ele começa a pular em cima do seu proprietário, do seu tutor. Naquele momento, se eu coloco a guia nele e levo ele para passear, o passeio vai servir de reforço positivo. O passeio é algo bom, o passeio é algo muito agradável. Então ele vai começar a entender que quando ele fica agitado, ele vai para a rua. Esse reforço começa a aumentar a frequência da agitação dele. E isso tende a piorar com o passar do tempo. O que seria o indicado? O que eu gosto de fazer? Quando eu começo a pegar os equipamentos que eu vou usar no meu cão e eu vejo que o meu cão está muito agitado, que o meu cão está num comportamento que eu não gosto, que eu não acho interessante para ele, eu simplesmente guardo os equipamentos, sento e ligo a TV. Porque ele sabe, ele já percebeu que quando eu sento no meu sofá e ligo a TV, eu levo muito tempo para levantar. Então ele começa a achar que ele não vai sair. Quando ele está calmo, eu coloco a guia nele. Se ele se agitar muito, eu repito esse processo até um momento onde, ao colocar a guia nele, ele fique calmo. E aí eu levo ele para passear. E assim, ao invés de eu reforçar o comportamento de agitação dele, eu estou reforçando o comportamento de calma dele. Então até quando ele sai para a rua, não vai me puxar, porque ele já está menos agitado. Pode ser que alguns cães ainda assim puxem, e aí depois a gente trabalha isso, mas isso já me dá uma garantia do cão sair mais calmo. Outra situação que eu vejo muito, às vezes o cão, ele tenta atacar outra pessoa, ele late para outro cão, ele rosna, e aí o seu tutor, na vontade de acalmar aquele cão, vai lá e faz um carinho, passa a mão nele, às vezes bota ele no colo, e tudo isso também serve de reforço positivo. Então, qual é a mensagem, qual é a comunicação que o tutor está passando para o seu cão? Olha, muito bem, é isso que eu quero de você. Quando você vê outro cão, lata bastante para ele, ataque ele. Então, se você não quer um cão que seja insociável, que ataque outros cães, como eu não quero os meus assim, você não deve reforçar esse tipo de comportamento, você não deve dar carinho para o cão, você não deve botar ele no colo quando ele tenta atacar outro cão. Desvie o caminho, se tem um cão na minha frente, o meu cão vai atacar ele, ou late, ou rosna, ao invés de eu dar carinho, vai para o lado, caminha para outra direção, anda em círculo para o cão começar a ficar sem entender o que está acontecendo. Não é para o cão ficar tonto, né? O cão sabe que você geralmente pega uma rua em linha reta e você está atravessando a rua para um lado e para o outro, você está chamando a atenção dele para outras coisas, ao mesmo tempo que ele não entende o que está acontecendo, por que você está andando desse jeito, vai olhar para você, ele vai parar de dar atenção para aquele objeto que ele queria atacar, que ele queria agredir, e passa a dar atenção para você, você também está quebrando um comportamento dele sem nenhum uso de violência, sem nenhum uso de artifício brusco. Outra coisa que eu vejo muito comum é o cão demonstrar medo e as pessoas irem lá abraçar o cão. Então, o que você começa a passar para o cão? Olha, sinta mais medo que eu vou te abraçar. O ideal seria, na verdade, você chama a atenção do cão, chama o nome dele e você transmitir confiança para ele. Coloque-se você numa posição de confiança, numa posição de firmeza, porém calmo, automaticamente isso vai passar para o cão. A falta de ambientação
também é um problema muito comum hoje em dia. E o que é a ambientação? É pegar o cachorrinho, pegar o seu animal e ambientá-lo aonde ele vai viver. Aí as pessoas dizem, Rick, mas não é só pegar o cão e colocar dentro do apartamento ou dentro da sua casa? Beleza, não tem muita dificuldade. Porém, aquele cão ele não vai viver sempre dentro do apartamento da forma que o apartamento está sendo mostrado. Vai chegar o período de São João, vão haver bombas, vão haver fogos, período de virada de ano, idem. Às vezes um vizinho bota uma música muito alta, o cão nunca foi acostumado a ouvir aquilo. Então, você precisa também ambientar o cão a lidar com essas situações. No behaviorismo é até chamado de dessensibilização sistêmica. E como isso é aplicado no som, no caso de barulho? Um exemplo. Meu cãozinho tá lá, peguei um cãozinho, a filhotinha, como a Ruby, que eu ganhei do meu amigo Juliano, a Mandog, até obrigado Juliano pelo presente, tá excelente, tá sendo muito bom para mim. A Ruby chegou lá em casa, o que foi que eu fiz? Ela já chegou já com uns 3, 4 meses, ela já chegou mais grandinha. Mas o que que eu fiz? Mais grandinha não, perdão, maiorzinha. Vi agora que eu errei, desculpa. Ela chegou maiorzinha, mas o que que eu fiz? Botei uma musiquinha calma e botei a comidinha para ela. Ela tá comendo e ouvindo uma musiquinha. Com o passar do tempo, eu comecei a aumentar aquela música que ela tá ouvindo. Música leve, música calma, eu gosto muito de música clássica. Comecei a botar uma música clássica, calma, e fui subindo o volume. Conforme ela foi se adaptando, ela foi vendo, percebendo, né, foi associando que a música gerava prazer para ela, porque a comida gera prazer, ela produz dopamina, gera sensação de bem-estar. Eu comecei a botar ritmos um pouco mais barulhentos, vamos dizer assim. Eu já comecei um rockzinho, já comecei a aumentar o volume um pouco mais, botar uma música mais agitada. Depois já comecei a botar a comida dela enquanto eu assistia um filme de ação, fui aumentando o volume. Então o filme tinha tiro, tinha bomba, tinha explosões, tinha sirene, e ela foi se adaptando até que eu peguei uma caixa de som, uma caixinha, botei lá o USB, só com barulhos de fogos, de tiros, bombas, sirene, gritaria, e a cachorra simplesmente não liga. Ela come e fica super à vontade. Por conta desse trabalho é que meus cães não têm medo de fogos de artifício. Eu já postei vídeo nos meus stories, os fogos estourando, que chegavam a iluminar a sala de onde eu morava, e a cadela dormindo que roncava. Isso se deve justamente a esse trabalho de ambientação. Outra coisa que é muito interessante é você apresentar os locais onde o cão vai viver, onde o cão vai passar. Por exemplo, leve ele no veterinário, você já tem que levar para as vacinas, mas leve em outro momento também, chegou lá no veterinário, dá um biscoitinho para ele começa a entender que ele vai no veterinário e vai também ganhar uma coisa boa, vai ganhar um biscoitinho. Nem sempre que ele vai no veterinário é para tomar injeção, é para ser consultado. Ele pode ir no veterinário só para passear. E os veterinários, eles cuidam muito bem do ambiente, da asepsia, da limpeza. Então o seu cão vai estar protegido lá. Às vezes você não precisa nem tirar ele da caixa de transporte, leva ele na caixinha de transporte e coloca lá o biscoitinho. Outra coisa é a socialização, falta muito. E a socialização, o período social, que vai mais ou menos dos 21 até os 90 dias, alguns autores dizem que chega a 100, 120, mas a média é mais ou menos essa, 21 a 90 dias, é um dos períodos mais importantes da vida do cão. Por que é um dos períodos mais importantes? É onde ele tem o maior ganho de capacidade cognitiva, é onde ele melhora de forma muito visível a coordenação motora dele, é onde ele tem uma série de mudanças, inclusive cerebrais. É a fase de maior neuroplasticidade, é a fase onde está havendo as maiores conexões neurológicas. Então, estimular o cão nesse momento é extremamente importante. E nessa fase do período social, é uma fase que é muito importante a gente apresentar pessoas e outros animais que ele irá conviver. Apresentar até pessoas desconhecidas. É evidente que nesse período o cão não está totalmente vacinado e a gente tem que ter cuidado. Tá? Existem muitos animais errantes, infelizmente, existem muitas doenças que podem atingir o nosso cão, então a gente também não pode estar levando o cão para qualquer lugar, levando o cão para a rua antes do período de vacina. Porém, você pode receber as pessoas na sua casa, pede para a pessoa lavar bem as mãos antes de pegar o seu cão,
vai apresentando ele a animais que ele vai conviver, se tem outros animais na casa, se tem outros cães, se tem gato, isso tudo vai ser muito importante para o desenvolvimento dele. Lembrando que as pesquisas mostram que animais que são muito arredios, aqueles animais que não gostam de convívio social, ou animais excessivamente agressivos, foram animais que não foram bem socializados. É evidente que quando a gente fala de agressividade é algo muito complexo, tem muito estudo sobre isso e a gente vai precisar falar desse ponto específico num outro vídeo. Mas lembra disso, que a ausência de socialização pode aumentar a agressividade de um animal. Apresentar pessoas que ele vai conviver também é muito importante, porque a familiaridade diminui a agressividade. Então, a Rubi, quando chegou na minha casa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, depois de cuidar bem dela, foi levar na casa da minha mãe. Eu fui apresentar à minha mãe a minha cadela, para ela conhecer pessoas que vão ser do convívio dela, para evitar acidentes, para aquela cadela se sentir enturmada e para ela sentir que a família é algo que ela deve proteger. Não ensinar o cão a ficar sozinho também é um erro muito comum hoje em dia. E é uma pena, porque hoje nós estamos vivendo um período complicado, nós estamos em distanciamento social, porém, essa situação toda vai passar em algum momento. Então a gente vai voltar mais ou menos a viver como vivia antes, né? Nós vamos, é lógico que com algumas adaptações, não vai ser 100% igual, porém nós vamos voltar a trabalhar, nós vamos sair de casa, nós vamos voltar a uma rotina que não é ficar o dia inteiro dentro de casa com o nosso cão. E os cães vão estranhar isso. Em especial, os cães que chegaram em casa agora e já foram condicionados, muitos deles desde filhote, a ficar o tempo inteiro com seus tutores. É necessário ensinar o cão a ficar sozinho. A Rubi, quando eu ganhei a cadelinha que eu citei anteriormente, ela também treina a ficar sozinha. Depois de toda a ambientação, além de toda a ambientação que eu faço, eu coloco ela dentro da caixinha de transporte dela, boto ela para comer dentro da caixinha de transporte, porque é uma cadela que quando eu for viajar para cursos, quando eu quiser fazer um treino em outro local, ela tem que estar acostumada com a caixa de transporte. Isso também é um erro muito comum, as pessoas não ensinam o seu cão a ficar na caixa de transporte. A caixa de transporte ou o canil não é um local de punição, ele não é um local onde o cachorro vai estar preso como se fosse um condenado. De forma alguma, eu tenho que ensinar o cão, nós tutores, nós proprietários, você que está aí do outro lado, tenho também a obrigação de ensinar o seu cão que a caixa de transporte ou o canil ou a varanda, o local onde você reservou para o seu cão, é um local de descanso, é um local de bem-estar. E uma forma muito simples de você fazer isso é na hora de você for dar a comidinha do seu cão, seja uma alimentação natural, seja uma ração, oferece dentro da caixa de transporte, abre a caixinha de transporte, deixa o cão entrar sozinho, não empurre o cão para dentro, não force. Pega a cumbuquinha de comida, coloca lá dentro da caixinha de transporte, deixa a porta aberta, ele naturalmente vai entrar para comer, a porta está aberta, ele não vai se sentir preso. Com o passar do tempo, ele já se sente à vontade para ficar totalmente dentro, você fecha a portinha, assim que ele acabar de comer, você abre. Com o passar do tempo, você espera uns 30 segundos, 1 minuto, e aí você vai crescendo aos poucos esse tempo. Hoje em dia, a Rubi, ela vira à noite dentro da caixa de transporte em alguns momentos, simplesmente para treinar. Bota ela para dentro da caixa de transporte, fecho. Hoje ela já está bem condicionada, assim que entra, ela já deita, já se acomoda, às vezes dorme de chegar a roncar, chega a ser bonitinho. E isso é muito importante. O cão ele precisa aprender a ficar só. O cão ele vai voltar a ficar sozinho e isso, se ele não está acostumado com isso, pode gerar uma ansiedade por separação. Você sai, ele fica muito ansioso, querendo que você volte logo. Ele vai roer as coisas que estão perto dele, pode destruir seus sapatos, seus móveis, vai ficar se lambendo, vai ficar se mordendo. Tudo isso para tentar sanar uma ansiedade que, na verdade, é culpa do tutor que não ensinou o seu animal a ficar sozinho. Muitos cães ficam com latido excessivo, uivo, e isso tudo pode ser evitado simplesmente você ensinando o seu animal a ficar só. Outro treino que eu gosto de fazer bastante é deixar o meu cão no meu quarto. Como? Deixo ele no quarto, eu saio do quarto e volto. Saio e volto repetidas vezes. Cada vez que eu volto, na verdade, cada vez para voltar, eu demoro um pouquinho mais. 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, e assim vai.
o que que acontece? O cão, ele começa a entender que quando eu saio, eu vou voltar, logicamente. Muitas vezes quando eu volto com petisco, faço um carinho e vou aumentando esse tempo de forma que o cão começa a se condicionar a ficar só. Desse modo, quando eu saio de casa, ou mesmo estando dentro de casa, quando o meu cão tem que ficar na sala e eu no quarto, meu cão fica quieto, porque ele já está acostumado a ficar sozinho, ele está acostumado a ficar num cômodo e eu em outro. Isso é totalmente natural para ele. É importante o tutor, o proprietário, ter essa consciência. Você deve educar o seu cão, você deve ensinar o seu cão a lidar com essas situações. E lógico, nós estamos aqui para ajudar. Outra coisa que eu vejo que na verdade não tem acontecido é a construção do canil. Antigamente era muito comum você chegar nas casas, as pessoas terem um local lá para o seu cão, uma casinha, qualquer lugar para você prender o seu cão. E hoje em dia as pessoas não se preocupam mais com isso. É lógico, quem mora em apartamento vai ter dificuldade de fazer um canil dentro de um apartamento. Mas ainda assim, reservar um espaço do apartamento, um espaço da sua casa exclusivamente para o cão é de extrema importância, por vários motivos. Inclusive para proteger o seu cão. Em alguns condomínios fechados, que não tem muro, muitos cães fogem. Eu mesmo adestro alguns cães em condomínios que tem assim, essa aparência americana, né, de casas sem muro. E quando eu vou passear com o meu aluno, né, com o cachorro, eu vejo muitos cães na rua. E esses cães, eles às vezes correm o risco de serem atropelados, eles podem atacar uma pessoa, ou mesmo não atacar, mas eles podem se aproximar de uma pessoa que tem muito medo, que tem a fobia de cães. Essa pessoa com fobia, ela pode reagir de diversas formas, ela pode fugir, pode passar mal, ou pode atacar o seu cão. Então você que deixa o seu cão solto, você é um responsável, você é legalmente o responsável sobre ele. Sem falar que cães de grande porte ou cães que têm um temperamento mais forte, quando você vai receber uma visita, aquele cão pode atacar a sua visita, esse cão pode ficar pulando na visita, pode morder a visita. Então, para evitar acidentes, tanto com o seu cão quanto com uma visita ou outras pessoas, eu recomendo construir um canil ou alguma área que você possa prender o seu cão. E lembrando, vai seguir as dicas que eu já falei aqui nesse vídeo, que é para ensinar o seu cão a ficar no canil e ensinar o seu cão a ficar sozinho. Outra coisa que falta bastante, e hoje em dia realmente está um pouquinho complicado de fazer, é a atividade física. Muitas pessoas, quando vêm me relatar problemas de comportamento no seu cão, eu observo que muitos desses problemas é devido à falta de atividade física. E as pessoas sempre contra-argumentam: ah, Henrique, mas nós estamos vivendo um momento de isolamento, você quer que eu saia de casa? Não, eu não estou mandando ninguém sair de casa. Mas tenta exercitar o cão dentro de casa mesmo, jogando uma bolinha. Hoje em dia existem esteiras de tração livre que não tem motor. Você coloca o cão em cima e o cão é que dá a velocidade. E quando o cão está cansando, por ele mesmo, ele sozinho, ele começa a desacelerar até que a esteira pare. Isso é excelente, porque o cão vai gastar energia na medida que ele tem energia, na medida que ele aguenta, na medida que ele pode. Além disso, você que mora em prédio, você não precisa ir para a rua, você pode subir e descer a escada com o seu cão, vai respeitando os limites dele, observa como é que está a respiração, tenta fazer isso no momento que não esteja muito quente ou muito frio, tenta fazer num ambiente que a temperatura esteja confortável para o seu animal, exercita ele ali, você vai diminuir o estresse. O cão, quando faz atividade física, ele produz dopamina, assim como nós, produz endorfina, então ele vai ter sensação de bem-estar, sensação de relaxamento. Isso é de extrema importância. E como nós já falamos no nosso primeiro vídeo, contando a origem sobre o cão, nós já falamos bem lá que o cão tem geneticamente a necessidade de migrar em matilha. Quem não assistiu, corre lá, procura aí no nosso vídeo, vai ser bacana, vai ajudar bastante. Outra coisa, para cães de temperamento forte ou para cães muito reativos, é acostumar o seu cão com a focinheira. A focinheira, ela não é um bicho de 7 cabeças, não é um equipamento do mal. Na verdade, nos cães, não importa tanto a situação que ele está passando, em sim o adestramento que foi feito anterior a ele. Por quê? Alguns cães morrem de medo do veterinário. Os meus cães, mesmo os que são treinados para guarda e proteção, eles ficam extremamente à vontade no veterinário. Por quê? Desde pequeno eu os condiciono, eu os educo a ficarem à vontade no veterinário. Às vezes um cão meu é chamado para doar sangue,
eu levo outro cão que não vai doar sangue só para ele se exercitar, só para ele ir até o veterinário, só para ele entender que ir ao veterinário não significa que ele vai ser espetado, que o veterinário vai tocar nele, vai apalpar, ou que ele vai passar por qualquer outro tipo de procedimento. De forma alguma, ele começa a entender que ir no veterinário é bacana, porque ele vai no veterinário, eu brinco com ele, se o veterinário tiver um espaço, eu vou lá para esse espaço, se houver essa segurança, essa possibilidade, jogo uma bolinha, brinco de cabo de guerra com o meu cão se diverte, se não tiver essa oportunidade, eu levo a comida do meu cão e dou a comida num cantinho lá no veterinário, ele começa a entender que ir no veterinário é bom, ir no veterinário é legal, e isso é importante eu fazer esse trabalho, porque todo cão precisa de um veterinário. O veterinário é nosso melhor amigo. Se os cães, se a gente vê os cães como filhos, então a gente tem que olhar para o veterinário como um pediatra. Não é um inimigo, não é um bicho de sete cabeças. A gente tem que fazer uma educação, tem que exercitar o nosso cão a aceitar aquele toque, aceitar aquela furadinha da agulha, porque é importante ele ser vacinado, é importante ele fazer exames periódicos, então a gente tem que preparar, nossa responsabilidade preparar o cão para essa situação. Outro item que esse realmente é, de longe, o maior problema atualmente, e que se vocês pedirem bastante, se esse vídeo tiver muita curtida, muito comentário pedindo, a gente vai gravar um vídeo específico sobre esse ponto, que é humanização, é o antropomorfismo, é você dar forma, características e valores humanos aos cães. Muita gente me critica só de quando eu começo a falar sobre isso, e isso é um problema sério, um problema muito grave, porque quando eu começo a trabalhar o processo de humanização, quando eu começo a falar sobre ele, a minha intenção não é julgar você que está assistindo o vídeo, não é julgar o meu cliente, julgar o tutor, o proprietário, forma alguma. A minha intenção é conscientizar dos malefícios que isso pode causar no seu animal e como corrigir isso para que o seu animal tenha um bem-estar muito melhor do que o que ele está tendo. Muitos dos processos de lambedura, problemas de pelo, estresse, baixa de imunidade, uma série de outros problemas podem estar correlacionados ao processo de humanização. Agressividade excessiva, desobediência, agressividade com os membros da família, tudo isso pode estar ligado com o processo de humanização. E o que é humanização? Será que dar carinho é humanização? Dar amor é humanização? Não. A humanização é não colocar limites naquele cão. Você imagina, aí muita gente já toma um choque, né? Henrique, mas eu vou botar limites no meu cão? Você imagina a cena. Você tem um filho pequeno, um sobrinho, alguém que você ame bastante, com mais ou menos 10 anos de idade. E aquela pessoa chega, aquela criança chega e fala o seguinte, ó, me empresta o teu carro que eu vou ali no barzinho tomar uma com meus amigos e vou dormir na casa do fulano. Você vai emprestar o seu carro? Se você emprestar o seu carro, você é um irresponsável. Tá? Então, você colocar esse limite nessa criança de não emprestar o carro, você está fazendo algo extremamente importante para a vida dela. Você está dando um limite, você está ensinando ela a lidar com o não, você está educando, e quem ama educa. Então, do mesmo jeito que dar limites a uma criança é importante para o desenvolvimento dela, para a forma com que ela vai se relacionar com o mundo, dar limites para um cão também é importante. O cão tem que saber que ele não pode ter tudo aquilo que ele quer na hora que ele quer. Ele tem que ter aquilo que ele precisa na hora que é melhor para ele e na hora que o tutor pode. Porque muitas vezes o tutor vai estar doente, não vai conseguir passear, não vai conseguir brincar com o seu cão. E se o seu cão não sabe lidar com essa frustração, ele vai enlouquecer, entre aspas, tá, gente? Não quer dizer que ele vai ter um problema psicológico, mas ele vai começar a desenvolver ansiedade, vai começar a desenvolver um comportamento de destruir as coisas em volta, ele pode ficar agressivo, em altos níveis de estresse vai haver baixa de imunidade, então esse cão pode adoecer mais facilmente. Além disso, esse cão ele não vai viver bem. Esse cão, de forma resumida, esse cão não vai ter uma vida digna. Esse cão não vai viver de acordo com os parâmetros do bem-estar animal. Outro item importante do processo de humanização é falar com os cães. E muita gente fica com raiva quando eu digo isso. Porque, Henrique, mas eu falo com tanto carinho, eu falo com tanto amor, e eu sempre respondo, olha, o cão não fala português.
não fala inglês, ele não fala nenhuma língua humana. Então, se você estiver xingando o seu cão com vozinha meiga, ele vai achar que você está falando uma coisa meiga. Se você elogia o seu cão falando com um tom de raiva, ele vai achar que você está com raiva dele. Não importa a palavra, e sim toda a linguagem corporal que eu coloco nisso, toda a intenção que eu dou naquela palavra. E outra coisa, os cães, eles não se comunicam de forma muito oral. Apesar deles latirem e rosnarem, a comunicação, a forma principal de comunicação do cão é através de linguagem corporal e não através de vocalização. Então, quando eu começo a vocalizar muito com o cão, ele começa a achar que a forma de comunicação daquele grupo social é vocalizando. E ele vai querer vocalizar de volta, ele vai latir, ele vai uivar, ele vai choramingar. Porém, essa vocalização dele não vai ter efeito nenhum, ele não vai conseguir se comunicar, porque nós também não vamos entender aqueles latidos dele. E o que isso acontece? O que isso gera, melhor falando? Isso gera uma frustração dentro daquele cão. Ele quer se comunicar e não consegue. Ele fica frustrado, ele fica ansioso, ele começa a se comportar de diversas formas que não estão surtindo efeito. Isso faz mal para o seu cão. Outra coisa interessante no ato de falar com o cão, que quando você fala com voz fina, sabe, fazendo vozinha de bebê, oh meu amor, daquele jeitinho meigo, o cão começa a associar o seu tom de voz ao tom de voz de um filhote. Os filhotes têm latidozinhos finos. E como ele escuta a sua voz como se fosse a voz de um filhote, ele começa a diminuir não o carinho que ele tem por você, mas o respeito no sentido de hierarquia. Você começa a se comportar como um filhote, ele, enquanto cão adulto, ele começa a se achar no direito de não ouvir o que você está falando. Ele começa a não dar importância para o que você está falando, porque na cabeça dele você se comporta como um filhote. Ao passo que você, quando fala com a voz mais firme, mais grossa, o seu cão começa a dar uma atenção diferenciada, pois esse tom mais grave, ele está mais relacionado com cães adultos, com cães experientes, com cães que são líderes da matilha. Tanto que no adestramento a gente não faz voz fina para falar com o cão. Nós falamos de forma calma, mas firme. Os comandos são sempre firmes. Senta, deita, fica, aqui. Isso é muito bacana. E infelizmente vocês não viram, mas tem 2 cães aqui do nosso lado, e um deles é meu aluno. E enquanto eu fiz os comandos, ele estava aqui, sentando e deitando. Num próximo vídeo vamos tentar filmar para mostrar para vocês. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Eu quero reiterar a nossa vontade de melhorar a qualidade de vida dos cães de vocês, melhorar a interação que vocês têm com seus cães. Esses erros são os erros mais comuns, porém existem vários outros, e a nossa intenção de apresentar esses erros não é de nenhuma forma apontar o dedo e apontar culpados. Não, a nossa intenção é melhorar a qualidade de vida dos seus cães, é melhorar a relação que vocês têm com seus cães. Infelizmente eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu gostaria muito de poder estar em pelo menos 2, 3 lugares, mas eu não sou Deus. E a forma que eu tenho de ajudá-los é justamente trazendo informação para que você mesmo eduque o seu cão. Isso é importante, você está com ele 24 horas por dia, todos os dias. Então, tutor, corra atrás de conhecimento, invista em conhecimento, venha aprender, vamos conversar, deixa aqui nos comentários quais são as suas dificuldades, isso vai nos dar ideias de como trabalhar, como construir um vídeo que possa ajudar vocês. Vamos manter essa relação perto, apesar de estarmos fisicamente longe, mas vamos manter essa relação próxima para que eu possa ajudar vocês e para que vocês também possam me ajudar, porque quando vocês falam seus problemas, eu tenho que refletir, eu tenho que estudar, tudo isso soma dentro de mim. Então você que conhece alguém que pratica algum desses pontos que eu apresentei hoje, desses erros que eu apresentei hoje, manda esse vídeo para essa pessoa. Você vai estar ajudando o cãozinho dela e vai estar ajudando a família como um todo, tendo em vista que muitas brigas entre casais, entre pais e filhos, às vezes se devem justamente pelo mau comportamento do cão, e que foi um mau comportamento que a própria família criou. O cão nunca tem problema, o problema sempre está ligado ao manejo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.